Você já parou pra pensar que às vezes a gente tá acumulando relações igual a gente acumula tranqueiras dentro de casa? Minimalismo. Pessoal, se você pesquisar aí no YouTube vai ter milhares de vídeos sobre minimalismo. Mas hoje eu vou falar sobre algo que eu nunca vi, que é o minimalismo nas relações, que é muito importante. Eu fui um cara que nunca tive uma família muito apegada, né? Tipo, era só eu e minha mãe, e o resto da família era um pouco distante, sempre manteve certa distância. E por causa disso eu fiz muitos amigos, né? E em 2019 eu me encontrei com o minimalismo, né? Eu na época eu estava trabalhando em um emprego fora da minha profissão, não estava gostando muito, mas estava buscando aí resolver várias questões, e o minimalismo surgiu como uma resposta muito boa a uma coisa que eu não sabia que era muito importante. Que mais do que você correr, no futebol a gente fala de correr errado, e na vida às vezes a gente tá correndo errado, né? Por isso que tem o Ronaldo, né, que tava acima do peso, ele corria certo, né? Então a bola sempre chegava nele, e existe na vida isso também. E muitas vezes a gente tá correndo errado. E eu senti isso. E o minimalismo me apareceu, né? Eu começou com um documentário que eu indico pra todos. Eu tô até deixando ele aqui, que é o Vida Sóbria. O Vida Sóbria, ele mostrou muitas coisas pra mim que me fizeram sentido. E aí eu comecei a praticar o minimalismo, né? Que eu acredito que é muito importante. Só que a prática do minimalismo, ela vai ajudando a você organizar. A filosofia do minimalismo é que menos é mais. E quando você começa a se livrar de várias coisas que você tem dentro de casa, você percebe que aquilo não fazia sentido ter. E você começa a entender o que você quer de verdade, acima de outras questões, das interferências alheias a você. Isso é muito importante, porque a gente vive num mundo de propaganda e tudo mais. E eu sempre tive uma grande propaganda que sempre esteve comigo, que eu não sabia, que era as séries de TV. Sim, séries como The Big Bang Theory, How I Met Your Mother, Friends, Dois Homens e Meio, onde a vida de pessoas, aquelas pessoas, ela constroem uma família, a família deles são os amigos, e aqueles amigos estão ali todos os dias, sempre, nos momentos bons, nos momentos ruins, em todos os momentos, dentro daquele sofá. Todo mundo se preocupa com todo mundo, e eles passam anos, e até o fim da vida eles têm muito contato. Meio que todas essas séries mostram isso, certo que How I Met Your Mother mostra um pouquinho que no final meio que eles dão uma separada, mas sempre tem aquela conexão. Só que eu tenho uma coisa pra dizer pra você: isso não é verdade. Exatamente, isso não é uma realidade. Essa propaganda me influenciou a ter tais relações, e aí eu vou falar um pouquinho com vocês sobre isso. Dentro do nosso guarda-roupa, às vezes a gente tem muita roupa que a gente não usa, roupa que hoje não faria sentido pra vocês. Por exemplo, sempre gostei de camisas com desenhos e tudo mais. Até que um dia eu percebi, pô, não é mais isso não é mais eu. Não, o Rafael que queria esses desenhos das camisas, queria mostrar expressões artísticas dentro daquele desenho, daquela camisa, não existe mais. Então foi necessário mudar. E cara, voltando à minha história, em 2019 eu conheci o minimalismo, e em 2020 eu fui no meio da pandemia. Então em 2020 eu aprendi as práticas do minimalismo, os conceitos do minimalismo, né? Foi interagindo. Em 2020 eu comecei a querer organizar muita coisa, e aí primeiro eu fui organizar minha casa, jogar muita coisa fora, vender o que dava pra vender, doar o que dava pra doar, jogar fora o que era pra jogar, um monte de coisa, e fui modelando minha casa. O interessante é que após isso eu comecei a melhorar a minha casa e tornar a minha casa mais aconchegante para mim, e resolver um monte de coisa que tava tendo. E ainda né, o minimalismo é um processo. Cara, o legal foi quando
surgiu o minimalismo nas relações. Em 2019 eu passei por um rompimento com a minha família, por uma questão pessoal, não vou explicitar muito aqui. E ali, cara, eu percebi as questões das relações. E aí eu criei, né, junto da filosofia do minimalismo, eu percebi, pô, mano, eu não tô tendo real dimensão das pessoas que se gostam ou não de mim, se são amigas verdadeiras. Como que eu poderia organizar isso através do minimalismo? Eu criei um gráfico como se fosse prateleiras, porque eu sou um cara que ama futebol e eu sempre vi aqueles gráficos, o maior clube, o clube... Quais são os maiores clubes? Ah, são os clubes que tem isso, tem aquilo, e cada um faz o seu gráfico, né? E vai colocando, esse aqui pela torcida, esse aqui pela relevância, esse aqui pelos títulos e tal, pela história. E eu comecei a fazer isso, que é esse tipo desse gráfico aqui. Tem vários, né? Que os caras fazem aí até por brincadeira e dão vários vídeos sobre isso. E o gráfico que eu fiz foi o seguinte: quem são meus amigos? Eu queria descobrir quem era meu amigo de verdade. Tinha várias pessoas que eu considerava amigos. Gente da escola, amigos da infância, amigos... E será que eles eram meus amigos? Bem, pessoal, tô olhando aqui, né, o gráfico. E aqui, ó, dá pra você ver, né, como eu separei: amigos, semi-amigo, colegas, conhecidos e passado. Você percebe aqui que o amigo ali, ó, tem dois ali, né? Coloquei aqui dois personagens aqui como amigos. O amigo, cara, é aquela pessoa que você conversa todo dia, que sabe todos os seus problemas, os seus dramas, questões de relacionamento, questões de emprego, sabe que você tá... É a pessoa que sabe mais coisas sobre você e que fala com você todo dia. Essa pessoa, sim, se amanhã você partir, ou essa pessoa partir, você vai sentir a falta dela, ela vai sentir a sua falta. Então, por isso que é considerado amigo, tá? O amigo, ele tá junto, tá bom? Sempre. O semi-amigo é aquele cara que foi seu amigo durante um tempo, foi um grande amigo, mas vocês não tem mais nada a ver, mas as coisas que vocês viram foram tão fortes e bacanas que vocês ainda possuem certa relação. Digo que ele é um semi-amigo, tipo assim, se você precisar dele ou ele precisar de você, vocês vão se ajudar. Porém, vocês já não tem todo aquele coleguismo. Colega. O colega é aquele cara que você troca uma ideia, tem algumas afinidades, mas é muito difícil vocês conversarem mesmo. Mas, colegas podem te indicar para emprego, você indicar ele para emprego, pode ajudar, pode fazer um monte de coisa. Mas ele não é o seu amigo, né? Ele não sabe todas as coisas, ele não sabe tudo, não é o teu, sabe, aquele camarada mesmo. Conhecido é aquela pessoa que você conhece, né? Então, um vizinho, padeiro, ex-pessoa que você trabalhou, estudou. Passado são as pessoas que já não fazem mais parte do seu convívio, né? E que meio que... Eu lembro que teve uma vez que eu conversei com uma menina que a gente tava falando sobre morte. E ela falou que para muitas pessoas a gente morre. Por exemplo, você trabalhava com um parceiro teu. Você e ele trabalhavam na empresa. Ele foi embora, vocês perderam o contato, é como se ele tivesse morrido. Né? Muitas vezes você nem sente mais a falta. Passa 2, 3 anos, você não lembra nem o nome do cara. É a mesma coisa, o passado é isso. O passado é pessoas que não estão mais na sua vida. E o grande problema é que muitas vezes, por dependência emocional, por ter aquela lembrança da infância, né, que você viveu com aquela pessoa, com aquele amigo, ou aquela juventude, ou aquela banda que você gostava, ou aquele jogo de futebol que você não interessa. Muitas vezes você coloca a gente do teu passado como amigo e depois você se frustra. Por quê? Porque o cara é passado, tá? E agora me diz, como definir isso? Se você considera a pessoa seu amigo, aqui, né, em cima, se ela ficar 90 dias sem falar com você, quer dizer que ela não é sua amiga. Veja aqui, ó, 90 dias tem 2.160 horas, cara. Se essa pessoa ficar 2.160 horas sem te mandar um áudio de 1 minuto, tem algum problema aí nessa amizade. Então não dá pra dizer que é seu. E aí é sempre assim que eu imagino. Então pode se tornar um semi-amigo.
mas nem sempre, né? O semi-amigo ele vai falar aí com você uma vez a cada 90 dias. O amigo você fala todo dia, ou 3, 4 vezes por semana. E às vezes você manda um meme. Quantos amigos ficam mandando um meme uma coisa pro outro? Colega é aquele cara que, fala com você às vezes, tal, pá, não é seu amigo, né? Mas tem algum colega, tem alguma coisa, você tá com ele ali, é seu vizinho, alguma coisa, ou às vezes você tá numa faculdade, aquele é o seu colega de faculdade. Quando acaba a faculdade, ele cai pro seu passado. Então é sempre assim, 90 dias não pode ser seu amigo, vai pra ser meu amigo. Mais 90 dias, 6 meses, vai pro seu amigo. Mais 90 dias, né, daí 9 meses, só conhecido. Mais 90 dias, que é um ano, cara, é seu passado. Se a pessoa ficar um ano sem falar com você, ela é seu passado. Por que é bom ter isso aqui? Porque dessa maneira você vai organizar as suas relações, e isso é muito importante. Como eu falei no começo do vídeo, o minimalismo ensina a organizar, né? E muitas vezes as pessoas não têm tempo, não tem isso, não tem, né? Quantas vezes a gente está desorganizado financeiramente, organizado na vida, nos relacionamentos, em tudo. Vai organizando uma coisinha de cada vez. Isso aqui vai te ajudar a organizar muita coisa. Você não pode dar prioridade a uma pessoa do seu passado ao invés de uma pessoa que é seu amigo, né? E você pode ver o passado aqui, eu deixei até o passado aqui com muito mais gente porque é o normal. O normal é ter muito mais pessoas no seu passado. Saiba organizar. Mas eu já cometi erros de achar que pessoas do passado eram meus amigos. E quando eu organizei isso aqui, deixei tudo mais claro. E foi muito legal porque você para de perder tempo chamando as pessoas que não querem mais estar com você, ou que a vida, na verdade não é nem que a pessoa não quer, mas a vida fez as coisas mudarem, né? A pessoa ela era solteira, ela casou, ela tem que ter uma vida de casada, ela é diferente da sua. Ou ela entrou para uma religião, então ela vai ter novos costumes e não tem mais nada a ver com você. E é o normal da vida, infelizmente. E isso ajudou muito na organização. Então, é isso. Terminando o vídeo aqui. Obrigado por assistir até o final. Assista próximos vídeos que virão aqui no canal Nada Neutro. Um abraço.